Todo mundo achou que eu tava ficando louca. Como assim? Uma mentora, infoprodutora, alguém que trabalha com o digital, fazer 40 dias de detox, ficar 40 dias fora das redes sociais. Como que faz um detox de rede social trabalhando com rede social? Olá, bem-vinda ao clube. Para você que é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Adriele Bulhosa, eu sou mentora de mulheres, especialista em negócios digitais. E nesse canal eu compartilho como ter uma vida de intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. O objetivo nunca foi sair das redes sociais para nunca mais voltar. Esse não foi o meu objetivo quando eu tomei a decisão de fazer esse detox. Na verdade, um propósito espiritual de ficar 40 dias sem a principal plataforma, a principal rede social que eu utilizava, que eu utilizo, inclusive como ferramenta importante do meu trabalho. O meu objetivo era silenciar, era me ausentar, me retirar da multidão, do barulho do mundo, para conseguir entender, conseguir ouvir a voz de Deus, conseguir ter clareza sobre os próximos passos da minha vida, da minha carreira, principalmente em relação a um sabático que eu estou fazendo, mas esse é papo para outro vídeo. Inclusive, acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre por que eu decidi fazer um período sabático. Já estou aí há alguns meses com a minha carreira e o meu negócio digital pausados, mas eu vou deixar os detalhes desse período, dessa decisão para outro vídeo. Então, se você não é inscrita nesse canal, já clica aqui, ó, no sininho, já se inscreve, já ativa as notificações para você ser avisada do próximo vídeo. Então, é importante dizer que esse detox foi um propósito que eu fiz com o Senhor. Eu senti no meu espírito que Deus estava me chamando para um tempo de mais intimidade e amadurecimento espiritual, um tempo, uma nova estação, sair um pouco dos holofotes, da exposição, de barulho, de multidões, para viver o que eu sempre ouvi falar, né, o secreto com Deus, ouvir e identificar a voz do Senhor, de ter experiências mais profundas com o Senhor. E eu não estava conseguindo fazer isso. Eu sentia que ainda faltava algo, eu ainda precisava estar mais sensível. Eu sentia no meu espírito que Deus queria se revelar a mim, que o Senhor tinha algo para me entregar, mas eu precisaria entregar algo primeiro. Me lembro bem que eu estava acompanhando algumas alunas e mentoradas que são católicas e que estavam entrando no período de quaresma. A gente tinha acabado de sair do carnaval, quarta-feira de cinzas, etc. E eu falei, por que não? Eu não sou católica, sou protestante, mas por que não me juntar aos meus irmãos nesse período de silêncio, nesse período de meditação? E cada um faz ali de acordo com o que mais pesa, uns fazem de doce, outros fazem de carne. E eu resolvi fazer de rede social. Então eu uni um período que eu já estava, de período sabático, então eu hoje, abril de 2025, eu ainda não voltei às minhas atividades. Mesmo estando no período sabático, abrindo mão da minha carreira, do meu negócio, pausando na verdade para entender melhor o propósito do Senhor para minha vida, eu passei a ter mais tempo para ficar rolando feed. Então, uma posição de produtora de conteúdo que eu sempre fui, eu me vi como uma consumidora assídua de conteúdo. Eu vi que não era o caminho, eu não tinha escolhido, tomado a decisão de fazer um período sabático para ficar consumindo conteúdo, para ficar rolando feed ali e deixar de ler a palavra, deixar de ler livros, deixar de fazer outras coisas para ficar rolando feed. Como eu já não precisava mais postar para vender os meus infoprodutos, mentorias e etc., não fazia o menor sentido eu continuar produzindo conteúdo. E aí eu passei a produzir um conteúdo lifestyle. Tão acostumada que eu estava em produzir conteúdo, eu continuei no mesmo ritmo. Mas eu enxerguei que essa poderia ser uma grande oportunidade de fazer algo completamente novo, completamente diferente de tudo que eu havia feito. E pela primeira vez em anos, eu poderia me ausentar das redes sociais sem ter um prejuízo financeiro, um prejuízo na minha carreira. Foi muito junto ali o início do sabático, eu já estava ali há alguns meses no sabático, com esse arder no coração de que agora eu poderia mergulhar mais profundo. Já tinha feito mais difícil,
Num outro vídeo eu conto, né, sobre o quanto o trabalho era importante para mim, e entregar o meu trabalho ao Senhor foi algo realmente muito desafiador. E por que não fazer isso também agora com as redes sociais? Então, meu objetivo não era sair das redes sociais para sempre. Foi nesse cenário aí de quaresma, de purificação, de santificação, de meditação, de silêncio, que eu tive essa, não vou falar que foi que eu tive essa ideia, eu ouvi de fato um sussurro do Espírito Santo para que eu entregasse também esse ídolo que depois eu fui ver o quanto me dominava. Eu queria mostrar para o meu cérebro, para a minha carne, que eu estava no controle. E aí, já que eu estava sem vender meus cursos, mentorias, infoprodutos, sem a necessidade de divulgar, de produzir conteúdo de valor, eu poderia pela primeira vez entender em que nível, em qual nível estava a minha dependência das redes sociais. É legal falar também que o ano passado, mais ou menos nessa mesma época, se eu não me engano, em maio do ano passado, eu fiquei 7 dias sem Instagram. Inclusive, tem vídeo aqui no meu canal sobre essa experiência dos 7 dias. Foi maravilhoso, foi um tempo muito marcante na minha vida. Em dezembro do ano passado também, eu fiz isso com a minha filha caçula. Ela tirou umas notas baixas na escola e aí a gente resolveu tirar o telefone dela. A gente mesmo dá o telefone e a gente mesmo sofre as consequências disso. E a gente viu drasticamente a mudança na vida da Sara, na vida da nossa caçula. Ela melhorou em termos de concentração, de relacionamento, ficou mais calma, ficou mais estudiosa. Até hoje nós não entregamos o telefone para ela, ela pega hoje em dia só para acessar alguns aplicativos da escola, mas ela não usa mais. Não pretendo devolver, não pretendo deixar novamente que ela tenha TikTok, redes sociais. Ela não tinha Instagram, mas ela tinha TikTok. Não pretendo deixar que ela tenha o mesmo consumo que nós displicentemente deixamos que ela tivesse. Porque se nem nós, adultos, maduros, temos a maturidade de lidar com isso e nos tornamos sim escravos, quem dirá nossas crianças e adolescentes. Então assim, foram inúmeros os aprendizados, lições que eu tive ao ficar esses 40 dias sem redes sociais. Lições que eu vou levar para a vida inteira e que precisam ser compartilhadas. E esse é o principal motivo de eu estar aqui compartilhando isso com você. Inclusive, até o final do vídeo, você vai ver que esse tempo de detox impactou os meus planos futuros para o meu negócio e carreira. E oportunidades que eu não estava enxergando por estar ali bitolada no Instagram. Então fica até o final do vídeo para você saber. Então vamos para as lições que eu aprendi ao ficar 40 dias sem redes sociais. Mas antes, já curte esse vídeo aqui, já deixa o seu like, tanto para que eu entenda que esse conteúdo foi legal para você, que fez sentido, que você gostou desse assunto, tanto para que a própria plataforma, o próprio YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e te indique só bons conteúdos. Bom, se você tem mais de 30 anos, você deve sentir saudades de uma época em que não existiam redes sociais. E a vida era incrivelmente simples e deliciosa. Acho que é porque eu tô me aproximando dos 40, eu tô ficando meio nostálgica. Mas eu lembro dessa época exatamente assim. E aí eu me pergunto, como nós deixamos chegar nisso? Fazia um tempo que eu sentia que eu estava viciada em redes sociais, dependente, sabe? Mas eu justificava esse uso excessivo por conta do meu trabalho. Eu comecei a usar as redes sociais para divulgar meu trabalho lá por volta de 2014. Me tornei a principal influenciadora da minha marca, de outras marcas. Depois me tornei infoprodutora, né, com os meus primeiros treinamentos, cursos online sobre técnica de sobrancelha, depois sobre empreendedorismo, gestão, depois eu abri mercado e cá estou hoje como mentora. Só que esse excesso de informação, de exposição, me fez adquirir uma série de doenças. Eu me tornei uma pessoa ansiosa, eu senti uma perda enorme na minha capacidade de concentração. Vários malefícios foram sendo adquiridos através desse novo estilo de vida que eu venho
tendo desde 2014. E a primeira coisa que eu precisei fazer assim que eu tomei a decisão de fazer um detox de 40 dias foi desinstalar o aplicativo do meu celular. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu teria caído no meu propósito. Porque a primeira coisa que o cérebro faz é pegar o telefone ali para ver se tem alguma notificação. De 5 em 5 minutos eu pegava o celular para ver a hora, digamos, e eu já procurava ali uma notificação, um vermelhinho ali no aplicativo. Então a primeira coisa que eu fiz foi desinstalar o aplicativo do celular para ajudar o meu cérebro, porque eu sabia que ele ia procurar aquela dopamina barata. Aí o cérebro começa a procurar um substituto. Desinstalei o Instagram do telefone, mas eu me vi, por exemplo, abrindo o e-mail mais do que o normal. Eu nunca fui muito de e-mail, mas eu abri o e-mail para ver se tinha alguma notificação. Eu abria o YouTube para procurar alguma coisa que eu nem sabia exatamente o que era. Então é comum, é muito normal para quem faz esse tipo de desafio, de propósito, de detox, as pessoas que fazem isso relatarem essa mesma experiência que eu tive, de toda hora pegar o telefone buscando ali aquela dose rápida, express de dopamina. E a primeira semana, gente, é a mais difícil. Sério, os primeiros dias, na verdade, né? Quando eu fiz de 7 dias o ano passado, os primeiros dias foram realmente os mais difíceis de você se assustar. Chega a ser assustador a gente identificar o quão dependente, o quão viciada ele até no gesto. As pessoas que param de fumar, por exemplo, muitas delas relatam que às vezes sentem falta do próprio gesto de segurar um cigarro. E com a dependência de rede social é bem parecido. O próprio hábito de pegar no celular para olhar alguma coisa, esse hábito das redes sociais, de segurar um telefone, de rolar a feed, de pegar o telefone para ver notificação, é uma das coisas que mais estalam, sabe? Na nossa vida, quando a gente resolve sair dessa dependência. Na primeira semana também, é muito comum, eu particularmente senti muito FOMO. Já ouviu falar em FOMO? Eu não vou falar aqui a pronúncia em inglês, porque eu não sei falar inglês, mas FOMO basicamente significa medo de ficar de fora. Medo de perder a notícia, medo de perder a fofoca, medo de não saber o que está acontecendo no mundo, medo de ser esquecida. Eu tive muito isso. Medo de alguém querer falar comigo, me mandar um direct, não conseguir, de ficar todo esse tempo longe quando retornar. As pessoas não darem mais a mínima, mas você vai ver até o final do vídeo como Deus foi tratando comigo a respeito disso. Por que eu tô assim com esse medo de ser esquecido? E ali Deus já foi trabalhando comigo. Só que mais do que FOMO, eu senti muita falta de compartilhar da minha vida, mostrar para as outras pessoas o que eu estava fazendo, a minha rotina, onde eu tinha ido de diferente, um dia maravilhoso que eu tinha vivido, um lugar legal que eu tinha conhecido, a rotina de treino, o quanto eu tinha emagrecido. Porque nesse período eu recebi resultados ali do Nutri, né, de resultados de treino, eu tinha perdido 5 quilos, eu fiz aquele antes e depois, não tinha para quem compartilhar. Enfim, várias coisas aconteceram nesse período do detox e que eu sentia muita falta de compartilhar, principalmente no início, tá? Nas primeiras semanas. Depois você vai ver que isso foi mudando. Inclusive, esse último final de semana nós comemoramos o meu aniversário, do meu marido, fizemos uma festa, recebemos muitas pessoas aqui em casa e eu nem peguei no telefone, eu esqueci de tirar foto com os convidados, eu esqueci de registrar, eu simplesmente tenho esquecido que o meu celular existe. Então a falta que eu senti de compartilhar tudo isso mexeu muito comigo, mexeu com a minha estrutura, sabe? Logo no início eu comecei a entender o que Deus estava querendo me mostrar. O quanto eu era vaidosa, o quanto era importante para mim a validação, a audiência, os olhos das pessoas. Uma necessidade horrorosa de mostrar absolutamente tudo da minha vida. Porque foi assim que eu fiz durante cerca de 10 anos. Houve época da minha vida de eu compartilhar intimidade, mostrar marido, filho de pijama, mostrar
desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, todo o passo a passo da minha vida, da minha rotina. Então já tinha vivido muitos anos nessa ultra exposição e ficaram marcas e essa necessidade de estar constantemente mostrando o que eu estou fazendo, como se eu não registrasse, se eu não compartilhasse que eu estava no restaurante, que eu estava na academia, que eu estava fazendo algo diferente, que eu estava começando um livro novo, terminando um livro novo, começando um curso novo, se eu não compartilhasse, se eu não mostrasse, era como se isso não tivesse acontecendo. Mas depois da primeira semana eu já não senti falta de compartilhar, de verdade. Eu senti, na verdade, um alívio, como se eu tivesse tirado um peso da minha vida, da minha rotina, do meu dia, um peso que eu estava carregando desnecessariamente. Eu não senti mais falta. Não senti falta de compartilhar, não senti falta de ver ninguém, não senti saudade. Ai, nossa, eu tô sentindo tanta falta de ver conteúdo de X pessoa. Juro, com toda sinceridade, sem querer ofender ninguém, mas eu não senti falta. Não acreditei que eu estava vivendo a vida real, sem mostrar nada pra ninguém, vivendo coisas incríveis no off, sem ver nada de ninguém. Eu não senti falta. A gente realmente não é tão importante assim. Eu vi que o que eu compartilhava, eu sempre pensava assim, não, eu vou compartilhar porque eu vou inspirar outras pessoas. Essa veia influenciadora que corre às vezes faz com que a gente pense isso. Eu tenho que mostrar tudo porque eu vou ajudar outras pessoas. Eu tinha dificuldade de reter, inclusive, palavras, segredos, intimidade com o Senhor. Eu já queria passar para frente, eu já queria passar para o outro, ensinar para o outro. E eu fui entendendo que tem coisas que é entre eu e Deus. Tem coisas que é para eu viver realmente no off, que não é para eu passar para ninguém, que eu não sou tão importante assim. Foi uma constatação muito positiva na minha vida, entender que eu de fato não era tão importante assim. Não é tão importante assim eu estar lá 24 horas por dia, de eu estar lá compartilhando tudo e qualquer coisa. Não é tão importante assim eu responder direct rapidamente, todos os directs. Não é tão importante assim. Outra lição importante que eu aprendi nesses 40 dias foi o fato de eu nem saber mais o que era privacidade. Eu mostrava dentro da minha geladeira, eu mostrava como era dentro do meu banheiro, tour pela casa, tour pela empresa, tour pra não sei aonde. Eu mostrava filho, marido de pijama, eu mostrava o que eu tava comendo de manhã, o que eu tava comendo à tarde, o que eu tava comendo à noite. Eu mostrava como era o meu carro, dentro do meu carro, eu mostrava tudo. E se a gente for parar pra pensar, a gente não abre geladeira, abre armário, mostra intimidade, mostra a nossa cama, o nosso guarda-roupa para pessoas que estão ali visitando a nossa casa. A gente não faz isso com alguém que é relativamente estranho. E eu não tinha essa noção. Eu queria uma proximidade tão grande com os meus seguidores que eu perdi o pudor. O que era para ser vivido só entre eu e meu marido, só entre eu e minha família, entre eu e meus filhos. Eu passei a admirar mais as pessoas reais. Esse foi um ponto bem legal, porque a gente é acostumada a admirar a influenciadora, a blogueira, aquela mega empresária. Mas a gente não conhece a pessoa na sua integralidade, a gente não conhece ela ali de verdade. E como eu perdi o acesso a essas pessoas, eu parei de assistir, eu comecei a olhar mais ao meu redor. Então, ia fazer minha unha com a minha nail designer e eu ficava pensando quão incrível ela é como mãe, como empresária, como que ela dá conta de fazer X coisas. Eu comecei a lembrar da minha mãe, observar a minha mãe, como ela fazia, mãe de 2 filhas, mãe solteira, numa época muito mais difícil do que a atual, e como ela conseguia fazer tantas coisas. E eu passei a admirar mais ela, uma mulher real, uma mulher que eu conheço intimamente. Eu passei a admirar as minhas amigas, as pessoas que me rodeavam. Passei a ouvir mais histórias, inclusive de pessoas reais, então pessoas da igreja que eu mal tinha contato e que eu tinha tempo para ouvir. Outra lição super importante era o quanto que a plataforma do Instagram hipervaloriza o mundo material. As conquistas, o carrão, os múltiplos dígitos, o restaurante chique, o quanto que você faturou, quantos seguidores, a casa chiquérrima que você conquistou. O Instagram ele valoriza muito a aparência. A plataforma parece que construída
projetada para isso, como se essas conquistas representassem a felicidade. Eu aprendi a viver experiências incríveis sem mostrar para ninguém, guardando só para mim, só na minha memória. Eu fiquei mais sensível à beleza das pequenas coisas, de contemplar mais. Isso o sabático já estava me trazendo de volta, esse ócio contemplativo que faz tão bem. Sempre gostei muito de contemplar. Eu sempre senti muito Deus nesses pequenos detalhes. Comecei a enxergar a beleza no cotidiano, nas coisas simples mesmo, sabe? Beleza ao cozinhar uma comidinha que talvez não fosse tão gourmetizada, um arroz com carninha moída, batata, bananinha frita para os meus filhos e ver o quanto aquilo alegrava toda a minha família. Eu vi muita beleza nisso. Beleza em me sentar num fim de tarde aqui na minha varanda e poder contemplar o pôr do sol, e poder sentir o ventinho batendo. Coisas que pode parecer conto de fadas, uma bobeira, mas que realmente me deixou mais sensível. Você quer participar do vídeo? Os meus vídeos vão contar com a participação de vez em quando de um gato que ama a palavra de Deus e adora deitar coladinho aqui na Bíblia. Deixa eu mostrar pra vocês onde ele deitou. Esse tempo fora dessa agitação, esse barulho todo da internet, me fez mudar a forma de enxergar a minha vida, a minha rotina, a minha realidade. Eu passei a me contentar mais com a minha realidade, não ficar o tempo inteiro olhando para o que o outro está fazendo, como o outro está conduzindo a sua vida, como onde o outro está indo, a estratégia que o outro está fazendo, o que ele está comendo. Eu comecei a aceitar e a viver a minha vida, a minha realidade. E isso me fez ver a beleza do cotidiano. E Deus me falar o perigo que eu estava me metendo, o caminho que eu estava indo de estar viciada em novidade de projeto, então o tempo inteiro pensando em novos cursos, novas mentorias, novos projetos. Vou dar um exemplo prático. Não aceitava o fato de comer a mesma coisa da dieta que o Nutri me passou, porque eu achava muito monótono. Eu quero inovar, eu quero fazer uma receita nova todo dia, eu quero novidade no trabalho todo dia, eu quero novidade em Deus todo dia, eu quero ser cheia do Espírito Santo todos os dias, eu quero ter experiências sobrenaturais todos os dias. E isso é perigoso, porque Deus age, Deus habita, Deus trabalha no dia a dia, no cotidiano também, nas coisas simples da vida. Fui tendo muitas experiências com o Senhor, transformadoras no simples da vida. No lavar a louça, no preparar uma comida simples, no fazer coisas simples. Eu estava viciada em novidades, em ter uma rotina agitada, em ter uma vida cinematográfica. Acho que essa é a expressão. Eu estava acostumada a construir essa vida cinematográfica para que fosse interessante para o espectador. Mas como eu não tinha espectadores durante esse período, eu não precisava entreter ninguém. Eu poderia viver a minha vida real. Isso me fez ver que eu me tornei um personagem a ser sustentado e validado o tempo todo. Se você chegou até aqui e está pensando em fazer um detox como esse, já vou te avisar. Você pode facilmente trocar um vício pelo outro. Por exemplo, parei de consumir Instagram, mas eu me vi querendo consumir o YouTube mais do que o normal. Consumir o status do WhatsApp, o próprio WhatsApp, mais do que o normal. Inclusive, uma parte boa, consegui praticamente zerar as conversas que eu tinha no WhatsApp, que eu nunca conseguia responder todo mundo, porque meu foco estava lá no direct. Eu ficava ali, olhando o WhatsApp, ver se alguém tinha me mandado uma mensagem, respondendo pessoas que eu não respondia há muito tempo. Então eu percebi que é muito fácil a gente trocar um vício por outro. Eu fiquei menos ansiosa, um período muito gostoso, assim, de viver o hoje, viver o presente, não ficar pensando muito no futuro. Meu poder de concentração aumentou 1000%. Eu não tive mais episódios de ir na cozinha para pegar um copo d'água e chegar na cozinha, não saber o que eu tinha ido fazer na cozinha. Eu não tive mais episódios nesse sentido. Eu estava mais concentrada, mais presente, fazendo aquilo que eu estava me propondo a fazer. Nem preciso falar que eu me desintoxiquei 100% ali do vício em dopamina. Chego ao final desses 40 dias
sem, sem mais pegar no celular para ver algo ali rápido, para saciar uma necessidade de dopamina rápida. Pelo contrário, fui buscar outras fontes de dopamina, porque dopamina não é algo ruim, né? O problema é que as redes sociais, principalmente essas que prezam ali coisas mais superficiais, vídeos mais curtos, a gente vai em busca de consumir uma dopamina barata, ruim. Fiquei, por exemplo, por uma atividade física, comecei a aprender a pular corda, me desenvolvi mais, brinquei mais na cozinha, fiz outras coisas que também me trazem prazer, mas de uma forma mais saudável. Eu passei a viver mais o presente, estar realmente fazendo aquilo, prestando atenção no que eu estava fazendo e não trancando a porta da casa, trancando o carro enquanto eu tô conferindo algo e aí depois fico, será que eu tranquei? Será que eu fiz isso? Não. Né? Escovar dente ou vendo ali alguma coisa? Não. Realmente, se eu tô escovando dente, eu tô escovando dente. Se eu estou trancando a casa, eu estou trancando a casa. Se eu estou lendo, eu estou lendo. Eu pegava um livro para ler com o celular do lado, eu lia um parágrafo, parava para ver algo. Lia outro parágrafo, ou às vezes tinha que voltar no mesmo parágrafo porque eu não tinha me concentrado, tirava uma foto, lia outro parágrafo, respondia não sei o que. Isso realmente muda quase que instantaneamente. Foi um dos melhores benefícios para o meu corpo, para minha mente. O ócio passou a me incomodar menos, eu fiz as pazes com o ócio. Eu amava ficar, às vezes, um período da tarde olhando para as nuvens, contemplando a natureza, mas depois que eu passei a empreender, depois que eu passei a trabalhar com rede social, ficar à toa representava algo ruim para mim, me dava agonia, eu não conseguia ficar parada, eu tinha que estar sempre produzindo algo. Vários dias desse propósito, desse detox, em vários desses dias eu passava horas deitada na minha cama com a vista para a varanda e contemplando e pensando. Passei a dormir mais cedo por conta disso, acordar e dormir mais cedo, porque não ficava ali no celular, então eu não acordava com o celular na mão, não ia dormir com o celular na mão. Isso muda completamente o seu sono, a sua qualidade de vida, a sua produtividade. É surreal. Eu li absurdamente mais, óbvio, né? Não tem celular, não fica ali perdendo tempo, passando tempo, a gente inventa e faz várias coisas que a gente nunca consegue tempo para fazer, porque na verdade não é que falta tempo, é porque a gente está deixando o tempo escoar pelas nossas mãos através de outras coisas. Passava horas a sós com Deus, cumpriu de fato o propósito pelo qual eu fiz esse detox. O propósito foi intimidade com o Senhor. Foi sair do barulho do mundo, da multidão, reconhecer a voz do meu mestre, ouvir e reconhecer, porque eu ouvia as pessoas falando, ai, Deus falou comigo, Deus falou isso, falou aquilo. Eu ficava, gente, como que a pessoa sabe que é Deus que fala? Hoje, por ter um relacionamento íntimo com o Senhor, por ter me distanciado das distrações, do barulho, eu consigo reconhecer a voz do Senhor e Ele falou muito comigo nesse período. Foi um período, inclusive, que eu recebi vários downloads do céu, digamos assim. Eu tá ali no meu momento de devocional e não era 5, 10 minutinhos. Por várias vezes Deus falou comigo, anota o que eu vou te falar agora. Escreve isso. Foi como se realmente eu tivesse tirado vendas dos meus olhos. Foi realmente assim, um descortinar, sabe? Também tive tempo de qualidade com as pessoas e passei a ficar com raiva de estar conversando com alguém e a pessoa ficar no celular. Isso me irritou. Que falta de educação. Você está conversando com alguém, mas você está no celular e a pessoa está falando e você não olha no olho. É importante falar o seguinte também. Todos os benefícios que eu adquiri por ter ficado esse tempo sem redes sociais, por ter feito esse detox, essa libertação, essa dependência de redes, pode ser perdida num piscar de olhos se eu não estiver vigilante. Eu mal voltei e se eu não estiver atenta, eu posso voltar a praticar as mesmas coisas, eu posso voltar no mesmo nível de dependência. Se você não estiver vigilante, você pode voltar a praticar as mesmas coisas. Muito parecido com qualquer outro vício. Vamos supor que você tem um vício em álcool, né? Alcoólatra, vai para uma clínica de reabilitação, fica um tempo, se liberta, se limpa, se desintoxica. Se você toma o primeiro gole, existe uma grande chance de você não ter o controle sobre isso. E isso me preocupa, porque eu não quero voltar
a ter esse nível de dependência de uma plataforma. Nosso cérebro, ele realmente não foi feito para ter esse estilo de vida. E sim, existem muitos malefícios do uso excessivo, viciante e dependente de rede social. Se a gente não aprende a ter uma relação consciente e saudável com elas, a gente pode voltar ao mesmo nível de dependência. Há um outro aprendizado que vale a pena compartilhar. Se eu não tivesse ficado sem o Instagram, eu não teria me atentado para o YouTube, como essa plataforma que é infinitamente superior ao Instagram, no que se refere a ensino, no que se refere a estudo, a conhecimento. A plataforma tem valores muito parecido com os valores que eu defendo, que eu busco. Aqui você tem vídeos mais longos, professores renomados em suas áreas, então aqui você encontra aulas profundas, gratuitas, conteúdos realmente densos, que não te viciam em dopamina. Eu usava o YouTube muito esporadicamente, mas para colocar ali uma música, um louvor, para ouvir uma pregação. Mas depois do detox, eu passei a utilizar praticamente diariamente para estudar. No Instagram eu sempre tive muita dificuldade em compactar tanto saber, tanta coisa que eu queria transbordar em um vídeo de 30 segundos, de 5 segundos, de 10 segundos. Isso nunca entrou na minha cabeça, mas a gente muitas vezes tem que se moldar ali à realidade se a gente quiser sobreviver. Então você acaba tendo que ser superficial. E eu não sei por que eu demorei tanto a me render, a me apaixonar por essa plataforma. E essa era a oportunidade que eu não estava enxergando antes de ter feito os 40 dias sem redes sociais. Por isso, a partir de agora, eu vou me dedicar mais a essa plataforma aqui. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder. Sem sombra de dúvidas, o principal aprendizado, a principal lição que eu tiro desse tempo sem rede social, um dos maiores benefícios que esse detox pôde proporcionar para minha vida foi o de não me comparar. Um filósofo dinamarquês disse uma vez o seguinte: a raiz da infelicidade humana está na comparação. E eu vou além, tá? Lá em Deuteronômio, onde Deus entrega ali os 10 mandamentos a Moisés, uma das coisas que Deus repudia, que Deus orienta dentro das ordenanças, é não cobiçar nada do outro. Não cobice a mulher do outro, não cobice as conquistas do outro, não cobice a terra do outro, os bens materiais do outro. Se não cobiçar nada do próximo é parte dos 10 mandamentos, o Instagram me leva a pecar nisso. Porque tudo lá nos faz querer o carro do outro, o emprego do outro, a família do outro, a espiritualidade do outro, a casa do outro, a viagem do outro, a vida do outro. E assim um pecado abominável aos olhos do Senhor faz parte do nosso cotidiano. E aí, quanto mais você deixa de ver a vida do outro, mais você vê a sua própria vida. Por mais que eu pensasse que eu era bem resolvida quanto a isso, eu percebi que era por orgulho. Como eu não precisava mais compartilhar nada com ninguém, provar nada para ninguém, eu fui percebendo que eu estava involuntariamente numa constante competição. E a competição é um dos sintomas do orgulho. Deus me mostrou o quanto eu era orgulhosa a partir de um período fora das redes sociais. Ele foi descortinando os meus pecados, as minhas mazelas, os meus defeitos, as minhas falhas. Foi me curando, foi me limpando, foi me libertando e foi me mostrando um mundo para além das redes sociais. Eu me tornei mais feliz, mais contente com o que eu tenho. Por mais que eu me achasse grata, eu nunca estava contente com o que eu tinha, com o que eu conquistava. E eu pretendo seguir assim, mais desapegada a Instagram, a redes sociais. Pretendo fazer mais detox ao longo do ano. Eu acredito que a minha relação com as redes sociais não será a mesma. Eu pretendo continuar com a minha conta, diferente de muitas pessoas que eu vi na internet deixando seus depoimentos que não voltaram mais. Eu pretendo sim voltar, mas com toda certeza a minha relação com essas plataformas
o meu comportamento, o meu consumo, o meu trabalhar não será mais o mesmo. Eu não sei se eu volto a instalar a plataforma no meu celular. Eu acredito que por um tempo ainda eu vou acessar somente do computador. Não sei se eu quero voltar a ter esse aplicativo no celular. Confesso que eu estou com muito medo de voltar a cair, de voltar a me tornar escrava, a me tornar dependente. Por isso, pretendo continuar vigilante em Deus para que eu tenha uma relação saudável, madura com essa ferramenta que pode sim ser uma bênção, tanto nas nossas vidas quanto na vida do outro. O sentimento que resume todo esse propósito, todo esse detox, foi ter tirado um peso ou uma pressão social que eu não precisava. O tempo é o nosso bem mais precioso, é um presente, é uma dádiva. E o tempo que você está passando nas redes sociais, ele não volta nunca mais. Então bora viver a vida real, bora viver a vida de verdade. Me conta aqui nos comentários se você teria coragem de ficar 40 dias sem redes sociais, sem Instagram. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, já deixa o seu like, já envia esse vídeo no WhatsApp para os seus grupos, para alguém que você sente que está precisando fazer um detox, ficar um pouquinho fora das redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.